Então, eu sou a Vitória do Segundo Alimentos. Eu sou a Maria Carolina do Segundo Alimentos e a gente veio apresentar para a senhora um trabalho sobre vírus. Então, nesse trabalho a gente vai apresentar para a senhora os modos de transmissão dos vírus, as medidas profiláticas e a característica e curiosidade sobre esses vírus. A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus, atinge crianças e adultos. Ela pode ser causada pelo contato com as fezes, pelo contato oral, com secreções e de pessoas infectadas, né, com esse vírus. Ela causa paralisia nos membros inferiores, que os seus maiores sintomas deles. Então, suas formas de transmissão são, como a gente falou, primeiro, fecal, por contato direto com fezes contaminadas, temos a oral, por transmissão de gotículas, de secreções, por fala, tossir, beijos entre outros, por objetos, por exemplo, por objetos contaminados, por pessoas que têm vírus, também por alimentos e águas. Por exemplo, você tem um processamento com uma indústria, e a pessoa que processou seu alimento, ela estava com vírus, você pode vir a ter essa doença. E também a gente tem que relembrar também sobre a contaminação cruzada, né? Igual a gente tem águas e os alimentos, a gente pode obter essa doença através dessa contaminação. Então, uma curiosidade muito interessante sobre a poliomielite é que, em casos graves, ela pode causar paralisia irreversível, geralmente nas pernas, acontece muito mais em crianças. Não, para a sua prevenção a vacinação. No Brasil, a vacinação ela ocorre geralmente com uma criança de 2, 4, 6 meses, pelo método da gotinha. Você geralmente toma com 2, 4, 6 meses e você tem um reforço ao seco. Uma curiosidade é que a epidemia do vírus ela foi até 1950, até quando a vacina do vírus se tornou disponível. Ou seja, a partir disso, o surto que teve se diminuiu bastante. Pode passar a barba. A poliomielite aqui temos alguma do vírus, o BV1, BV2, BV3, esse aqui é o vírus do vírus. E esse daqui são as vítimas que é a obtenção né, igual a gente falou, de casos graves, né, que pode acontecer a paralisia. Então, eu vou falar sobre o Zika vírus, que é uma doença muito confundida e assimilada ao da dengue e o da chikungunya. E o que acontece? Essa doença, ela é causada pelo vírus Zika, que é transmitido principalmente pela picada do mosquito Aedes aegypti, que é o que causa a dengue e a chikungunya também. Ele pertence à família dos flavizinos, a mesma do vírus da dengue e da febre amarela. Entendeu? Enfim, a gente tem uma curiosidade aqui, citando as curiosidades, que o surto de Zika em 2015 no Brasil levou a um aumento significativo nos casos de microcefalia, chamando a atenção mundial. Esse surto fez com que a OMS declarasse emergência da saúde pública. Por que aconteceu isso? Porque quando as mulheres grávidas contraem o Zika vírus, acontece um estado grave, onde os bebês acabam, a maioria deles, né, tendo um surto de microcefalia. Não só nos bebês, mas também nas crianças e nos adultos que obtêm o vírus. Pode falar. Bom, as características do Zika vírus. Os sintomas aparecem entre 3 e 14 dias após a picada do mosquito. Então, vamos supor que eu fui picada hoje, eu não vou começar a passar mal agora. Vai demorar um tempinho para o vírus começar a ser agido no meu micro-organismo, no meu sistema imunológico. E isso inclui febre baixa, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça nas articulações, né, a famosa dor do corpo, conjuntivite sem pulso, quando o seu olho fica ruim, né, coceira intensa e, enfim, né, em muitos casos são assintomáticos. Então acaba que em muitos casos as pessoas não sentem a maioria dessas coisas e pessoas que às vezes nem sentem isso, né. Mas em gestantes pode causar microcefalia e altas malformações do bebê, que eu não citei. Medidas profiláticas. Enfim, as medidas profiláticas que a gente pode ter, né, que são os meios de prevenção para essa doença, evitar água parada nos lugares, por exemplo, onde o mosquito se reproduz, igual a gente tem em casos de dengue, usar repelentes contra insetos, colocar telas e mosquiteiras nas janelas, camas, né, usar preservativo para evitar a transmissão sexual, porque ela sim é uma doença transmitida sexualmente também, e as gestantes devem redobrar os cuidados, tá bom? Aqui a gente tem exemplos, né, do mosquito transmissor, que é o que causa a doença, que é o mesmo da dengue e da febre amarela, e aqui a gente também tem as manchas vermelhas, as coceiras que eu mencionei antes. É isso que acontece na maioria das vezes quando as pessoas contraem o Zika vírus. Então temos o ebola, é uma doença viral grave que é altamente contagiosa, é causada pelo vírus do gênero ebola vírus, pode levar a infecção, hemorragias, febre, entre outros. Uma curiosidade é que o primeiro surto aconteceu em 1976, simultaneamente no Sudão e na República Democrática do Congo. Então temos um modo de transmissão. A gente tem um contato direto com os fluidos corporais, como saliva, sangue, também pode ser obtido pelo leite materno, de recém-nascidos, quando são amamentados, sêmen de pessoas infectadas. E também a gente pode ir com contatos, objetos, superfícies contaminadas, por exemplo, você postou em alguma coisa que tem. Também tem como isso. Você levar para a via oral. Também tem a transmissão para animais. O vírus pode ser transmitido, por exemplo,
para animais como morcegos, entre outros, primatas em geral. Então, temos os sintomas, que eles incluem febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor da garganta, dor no músculo, nas articulações, também tem fadiga, náuseas e diarreia, tem como se fossem erupções espontâneas. Bolhas, tipo, isso, segundo grau, terceiro grau. como se fosse dá uma bolinha de você subir, os olhos avermelhados e, tipo, insuficiência renal. Também, uma curiosidade é que esse morcego que a gente conversou, né, o morcego frugívoro, ele é o principal portador do vírus, ele é considerado. Então, ainda não é uma cura definitiva para a ebola, mas a prevenção é essencial para a gente evitar surtos. Algumas maneiras de vocês prevenir pode ser a vacinação. Nós já temos a vacinação por aqui no Brasil para vocês prevenirem essa doença muito difícil. Também temos o isolamento de infectados, como se fosse uma quarentena, a gente evitar contato para você não contrair. E também temos o uso de equipamentos de proteção pelos profissionais da saúde, porque para nós isso é muito importante para também eles não se contaminarem, quem vai cuidar da gente, né? Esse daqui é o vírus da ebola, vocês podem ver. Esse daqui é uma das vítimas, como a gente falou, é bem difícil, os olhos avermelhados, geralmente tem essas explosões espontâneas aqui que foi observar. Bom, e por último, mas não menos importante, eu vou falar sobre o vírus da raiva, mais conhecido como vírus da raiva humana. O vírus da raiva, ele é um vírus da família Rabinoviridae, gênero Lissavírus, e ele causa raiva, uma doença grave que afeta o sistema nervoso central de mamíferos, incluindo os seres humanos, porque nós somos mamíferos, né? Ele é transmitido principalmente pela mordida de animais infectados, pois essa coisa está presente na saliva. Então, por exemplo, um cachorro está com raiva, ele vai te morde, você vai contrair a raiva. E o vírus ele viaja pelos nervos até o cérebro, onde há inflamação, encefalite, levando os sintomas como agressividade, espasmos musculares, hidrofobia, né, que é o medo da água. A pessoa não é só o medo da água, a pessoa não consegue ingerir água, né, os líquidos, ela não consegue ingerir. E não tratado a tempo quase sempre leva à morte, né? A vacinação de animais, ela já está sendo bastante, né, obrigatória, você vacinação animal doméstico todo ano, uma vacina da raiva, né, para tratamento imediato, né, pois é um jeito muito seguro da gente prevenir essa doença. Pode passar. Enfim, a infecção. A raiva atinge, né, igual eu falei, sistemas nervosos, causando inflamações, né, igual eu disse. E os sintomas incluem, né, febre, dor de cabeça, mal-estar, formigamento no local da mordida, né, espasmos musculares, dificuldade para engolir, né, agressividade, alucinações, hidrofobia. E pesquisas dizem, né, a gente acha alguns artigos científicos que falam isso, que quando os sintomas aparecem, a doença é praticamente 100% letal. Porque demora para eles aparecerem consideravelmente, mas normalmente por a gente não ter um tratamento específico, normalmente quando os sintomas aparecem, é quase impossível a pessoa sobreviver a isso. Né? A prevenção que a gente pode ter para lidar com o vírus da raiva é vacinar cães e gatos anualmente contra a raiva, né, que é igual eu disse sobre a vacinação dos animais domésticos, evitar contato com animais silvestres, né, por exemplo, eu fui no zoológico, não fica tão perto, evitar tal contato, por mais que tenha esse zelo, você também tem que ter o seu próprio zelo, né, igual pessoas que viajam para outros países, um macaquinho ali lindo lá, você aqui, não fica muito perto não. Né? Lavar imediatamente qualquer mordida ou arranhão com água e sabão, independente se foi um cachorro, um gato, independente de ter raiva ou não, lavar, sempre ter esse cuidado, e buscar atendimento médico para tomar a vacinação antirrábica após a exposição suspeita. Então a gente não tem um tratamento específico, mas a gente tem talvez uma prevenção. Uma curiosidade sobre o vírus da raiva é que a raiva é uma das doenças mais letais do mundo. No entanto, se a vacina for administrada logo após a exposição do vírus, igual eu disse, antes de aparecer os sintomas, a pessoa pode ser protegida antes do aparecimento dos sintomas, né? Então, igual eu disse, se aparecer os sintomas, ali na maioria das vezes você pode provavelmente dar uma morrida e te arrasta, mas caso contrário, você toma a vacina e pode ter uma prevenção. Pode passar. Aqui a gente tem o vírus da raiva, né? Porque pelo que a gente viu nos slides, todos esses vírus citados, né? Eles cada um tem um diferencial, e o da raiva é esse, parece um pouco com o do coronavírus, só que ele é mais compridinho. E aqui a gente tem um sobrevivente à raiva, que apareceu os sintomas, mas ele conseguiu se curar. Mas você pode ver que ele ficou paraplégico, né? Ele não tem os movimentos das pernas, elas se atrofiaram, mas aqui a gente tem um sobrevivente. E foi isso, Regiane. Muito obrigada pela atenção. Ficamos muito gratas em estar apresentando esse trabalho para a senhora. Espero que a senhora goste muito. E é isso, Regiane. Um beijo muito grande para a senhora.